Apple e Microsoft são rivais de longa data. Desde a década de 1970, elas disputam espaço na escrivaninha dos consumidores e a liderança no mercado de tecnologia. No entanto, para a gestora de fundos Vanguard, pouco importa qual empresa lidera essa disputa. Afinal, ela é a maior acionista de ambas. Vanguard detém 8,6% da Apple e 8,9% da Microsoft. Essas porcentagens podem parecer pequenas, mas representam uma parte significativa, especialmente considerando que muitas empresas do S&P 500 e Bovespa dos Estados Unidos têm o capital fortemente pulverizado. E os maiores acionistas das maiores companhias são quase sempre grandes gestores de fundos. Por exemplo, Bill Gates tem apenas 1,4% da Microsoft e os herdeiros de Steve Jobs 0,25% da Apple. Inclusive, porcentagens aparentemente pequenas escondem grandes valores. A participação da Vanguard na Microsoft vale 259 bilhões de dólares, equivalente a 3 Petrobras. Já na Apple, sua participação equivale a 283 bilhões de dólares. Além dessas, ela ainda tem participações equivalentes nas outras 3 empresas que formam o top 5 do S&P 500, Amazon, Alphabet e Tesla, entre outras participações colossais. E tudo isso ainda é apenas uma fatia da Vanguard. Ela gerencia mais de 8 trilhões em ativos e mesmo assim, ela ainda não é a maior gestora de fundos do planeta. Esse posto pertence a BlackRock, que administra mais de 10 trilhões em ativos. Esse dinheiro equivale aproximadamente ao PIB da Alemanha, Reino Unido e Canadá combinados. BlackRock e Vanguard constituem um duopólio que possui praticamente tudo aquilo em que você pode pensar. Não apenas são proprietárias das maiores ações de quase todas as grandes empresas, como também possuem as ações dos investidores nessas ações. Isso lhes dá um monopólio completo. No total, possuem participações em 1.600 empresas somente nos Estados Unidos. Os mesmos nomes aparecem entre os maiores investidores institucionais das maiores empresas de tecnologia do mundo. Elas estão presentes em várias empresas de tabaco, mas também nas maiores empresas da indústria farmacêutica. Possuem participações em bancos, seguradoras, redes de fast food, marcas de cosméticos, companhias telefônicas, montadoras de automóveis, assim também dos métodos de pagamento. Com receitas combinadas, ultrapassam os 18 trilhões de dólares e estão cada vez mais presentes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Por aqui, somente a BlackRock tem participações relevantes nas principais empresas nacionais: Petrobras, Vale, Itaú, Natura, e a lista não para por aí. Isso significa, por exemplo, que as marcas concorrentes, como podem ser Coca-Cola e Pepsi, não são tão concorrentes assim, uma vez que os principais detentores da maioria das suas ações são essas mesmas instituições privadas. BlackRock e Vanguard, esses dois nomes estão no topo da pirâmide dos maiores acionistas institucionais, com interesses convergentes e uma grande influência nas decisões das corporações das quais são acionistas. Não tem como falar das grandes gestoras de fundos sem mencionar Larry Fink, o nome por trás da BlackRock, que não é nada mais, nada menos que o topo da pirâmide. Ele é uma das principais razões do sucesso da gestora. Fink nasceu em 1952, na Califórnia. Após a Faculdade de Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, ele é contratado para trabalhar em um dos principais bancos dos Estados Unidos, chamado First Boston, onde ele trabalhava como bond trader, negociando contratos hipotecários. E ele conseguiu trazer cerca de 1 bilhão para a empresa. Seu talento levou rapidamente para a direção administrativa aos 31 anos de idade. Não se pode contestar a sua genialidade, mas até mesmo gênios cometem erros. Fink era responsável por negócios extremamente complexos e importantes. Ele estava no caminho para se tornar o CEO da empresa por conta da sua capacidade de maximização dos lucros. No entanto, em 1986, cometeu um erro de previsões equivocadas em relação às taxas de juros e coberturas. Nesse período, a análise de risco era primitiva. Sem os atuais softwares de análise, era basicamente na intuição. E numa dessas previsões, resultou na perda de aproximadamente 100 milhões de dólares para o First Boston. Isso de uma só vez, arruinando sua reputação até que ele pediu demissão. Abalado, jurou nunca mais entrar em uma posição em que não entendesse totalmente os riscos que estavam assumindo no mercado. Pouco tempo depois, ele fundou a Blackstone, com investimento inicial de 5 milhões de dólares, e seu sócio, Stephen Schwarzman. A ideia era criar uma gestora de investimentos com a melhor gestão de riscos possível. A Blackstone não entraria em uma operação se não possuísse total conhecimento dos riscos envolvidos. E o sucesso foi quase imediato. Em apenas 5 anos, a Blackstone já tinha alcançado 20 bilhões de dólares sob gestão. No entanto, surgiram desentendimentos pela disputa de quem realmente mandava na companhia, o que fez com que Steve comprasse a parte de Fink na sociedade em 1994. Nesse mesmo ano, ele funda BlackRock. O objetivo era criar uma empresa de investimento baseada na alta tecnologia e um rigoroso controle de riscos, já que o santo graal dos investimentos é conseguir
prever de maneira mais precisa os resultados de um investimento. A capacidade de Fink de multiplicar dinheiro era brilhante. Em pouco tempo, a BlackRock já estava entre as maiores gestoras de ativos de Wall Street, e Fink finalmente havia reconquistado a confiança do mercado. Com os computadores mais desenvolvidos e conseguindo estimar de forma mais precisa os resultados de um investimento, na virada do século, a BlackRock desenvolve seu sistema Aladdin, uma sofisticada ferramenta de software contando com 5.000 computadores, rodando 24 horas por dia, supervisionados por uma equipe de engenheiros, matemáticos, analistas e programadores. Pode acompanhar, analisar e monitorar transações comerciais por mais de 18 bilhões de dólares de 200 empresas financeiras, incluindo o Fed e os bancos centrais europeus. Monitorar também significa saber, como já imaginamos. É muito poder para uma instituição privada. Mas o episódio que confirmou de vez seu prestígio no mercado financeiro foi a crise de 2008, mais severa desde a Grande Depressão. A bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos por conta dos empréstimos hipotecários concedidos de forma irresponsável, que arrastou várias instituições financeiras americanas para a situação de insolvência. E os estragos só não foram maiores por causa do socorro da BlackRock, por conta da proximidade e afinidade que Fink tinha com o governo americano, já que conhecia grande parte dos executivos que estavam dentro do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. A BlackRock literalmente ajudou o governo a tirar o país da crise. Nesse cenário de crise, o Fed solicitou alguns trabalhos à empresa de Fink, que eram fazer análises de uma pilha de recebimentos de créditos ruins em valores bilionários, além de auxiliar o governo dos Estados Unidos a socorrer as instituições financeiras. A Blackstone basicamente ditou a atuação do principal banco central do mundo. A pandemia da Covid-19 foi mais uma reafirmação do poder da BlackRock. Quando a economia global começou a derreter e os bancos centrais começaram a temer um colapso como a Grande Depressão, no dia 25 de março de 2020, o Fed oficializa a contratação da BlackRock para realizar um serviço muito similar com o realizado durante a crise de 2008. Ela iria gerenciar e estabilizar o mercado, impedindo um efeito em cascata. A pandemia se estendeu por 2 anos e ao longo de todo esse período, a BlackRock esteve aconselhando e guiando as tomadas de decisões do principal banco central do planeta. A crise de 2008 causou enormes prejuízos às bolsas de valores não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Para fortalecer o mercado de capitais e proteger a economia de novos colapsos, os Estados Unidos promoveram uma reforma financeira em 2010, com a criação da Lei Dodd-Frank, que regula o mercado financeiro americano. Entre outros pontos importantes, a lei regulamentou operações com derivativos e fortaleceu controles de risco, mas deixou de fora as gestoras de ativos. Atualmente, bancos que atuam no segmento com mais de 50 bilhões de dólares administrados são regulamentados pelo Tesouro Nacional. E o mesmo não acontece com empresas como a BlackRock e a Vanguard. Ou seja, eles são grandes demais para falir, e o Estado não tem capacidade alguma de sonhar em regulá-los, já que aqueles que supostamente teriam poder para fazer isso estão na folha de pagamentos da BlackRock, que não mede custos para garantir que seus políticos estejam no poder, defendendo os interesses da companhia. Ele também foi responsável por popularizar um índice chamado ESG, através do qual as empresas são avaliadas em uma escala onde maior o ESG, mais atrativa aquela empresa se torna do ponto de vista sustentável. O índice já existia desde o início dos anos 2000, mas se tornou popular após a carta de Larry Fink em 2018, onde ele pressionava empresas a adotarem o ESG se quisessem receber investimentos da BlackRock. Esse movimento foi bem visto por parte dos investidores, mas levantou uma série de questionamentos, se o assunto em questão era mesmo sustentável ou os interesses políticos, mas que independente da motivação, resultou em mudanças no consumo energético em grandes empresas e mudanças em estruturas de governança, como vários diretores demitidos. Essa é a BlackRock.